Hoje são 31 de janeiro de 2021. Hoje é a última mensagem do mês de janeiro. Hoje nós estamos na 31ª mensagem que compartilhamos com você todos os dias. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Algo que todos nós precisamos. Quem é evangélico, quem é católico, independente de religião, mas todo cristão, ele precisa orar. Os católicos, eles têm o hábito de rezar, mas é importante também que após a reza, que você possa orar. O que é orar? Orar é conversar com Deus. Não precisa ser palavras eloquentes, palavras bonitas, porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe as nossas necessidades. Nós sabemos que não merecemos, mas nós temos esse privilégio de conversar com Deus todos os dias. Que nós possamos ter este hábito de orar, de conversar com Deus. Orar é isso, é conversar, é ter um diálogo, uma conversa simples, mas uma conversa assim de coração. A gente dizer o que está sentindo, o que está precisando, que nós possamos pedir, que nós possamos agradecer a Deus através da oração. É na oração que nós temos esse contato com Deus, essa conversa, esse acesso direto com Deus. Conversar com Deus, orar ao Senhor, é alinhar o nosso desejo à vontade de Deus. Esse é o principal objetivo da oração. Alinhar o nosso desejo à vontade de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, Mateus 6, diz o seguinte: quando for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E ele vai ver em secreto e vai te recompensar. É assim que Jesus nos ensina a orar. Entrar no quarto, fechar a porta e conversar com ele em secreto, porque ele está lá em secreto, ele está vendo em secreto e ele vai nos recompensar. E no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 7, ele começa a ensinar a orar, né? Pai nosso que está nos céus. Então a gente sabe dessa oração, né? Outra coisa que nós podemos encontrar no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 9, diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-lhe-á. E continua dizendo: quem pede, recebe, quem busca, encontra, e quem bate, a porta se abre. Então, é isso que nós podemos ver na oração, quando estamos conversando com Deus. Primeiro, aprender que nós podemos orar em secreto, entrar em nosso quarto, fechar e conversar, uma conversa bem aberta, bem íntima. Às vezes tem coisas que nós falamos só para Deus, e tem muitas coisas que só Deus pode nos ajudar. Nos momentos difíceis da nossa vida, angústia, tribulação. Então tem momentos da nossa vida que a gente precisa conversar com Deus. Por isso que é importante a oração. E qual é o benefício da oração? A oração vai nos ajudar na nossa mente. A gente vai ter uma mente mais livre, mais aberta para conversar com Deus. Vai nos ajudar espiritualmente e a nossa saúde. É muito importante aquela saúde, aquela paz emocional e espiritual e mental. Então são esses benefícios que a oração traz para nós que oramos. E o que é que a oração nos proporciona? Ela nos dá confiança, a oração nos dá segurança e o melhor de tudo,
É na oração que nós aumentamos a nossa fé. É isso que a oração nos proporciona: confiança, segurança e aumentar a fé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos aumentar a nossa fé. E como é que a gente aumenta a nossa fé? Orando e ouvindo a palavra de Deus. Não é isso que Paulo diz aos Romanos? A fé está pelo ouvir a palavra de Deus. E que nós possamos também levar a nossa palavra, o nosso coração até Deus, porque Ele vai nos ouvir. E qual é o poder da oração? O poder da oração, ele vai fazer com que a gente creia no incrível. Crê naquilo que é incrível, que vai acontecer em nossa vida. Nós vamos ver o invisível. Ou seja, nós vamos receber aquilo que não estamos vendo ainda. E vamos realizar o impossível através da oração. Porque nós temos um Deus que é considerado o Deus do impossível. E é na oração que nós vamos encontrar tudo isso. O incrível, o invisível, o impossível. Melhorar a nossa mente, melhorar espiritualmente, a nossa saúde, a nossa confiança e a nossa segurança em Deus. É isso que a oração faz, tudo isso para nós. Conversar com Deus, a oração é isso, é conversar com Deus, tão simples, tão saudável e tão importante na vida do cristão. Todo cristão precisa orar, conversar com Deus. E em que essa oração vai nos ajudar? Ela vai trazer o que para nós? Ela vai nos trazer um conselho, ela vai nos trazer conforto e o melhor de tudo, numa oração a gente vai encontrar a paz de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer todos os dias, buscar esta paz, essa paz que está em Deus, este amor que é Deus, trazer para dentro de nós, através da oração. Paulo, escrevendo lá a sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, um versículo tão pequenininho, mas ele diz: orai sem cessar. Orar sem cessar. Temos que orar. Aprender a adquirir este hábito. Orar é conversar com Deus. De manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Converse, clame ao Senhor. Deus sabe a dor que nós estamos sentindo. Nós precisamos que o Espírito Santo fale conosco. E nós podemos falar com Ele, porque Ele vai nos dar conforto, Ele vai nos dar um conselho, Ele vai nos dar uma sabedoria e uma luz para os nossos problemas. Então é através da oração que nós vamos encontrar tudo isso. Eu encerro este mês falando sobre algo tão importante. É como se fosse o combustível do cristão. Eu digo assim como o transporte precisa de combustível para andar, a gasolina, o óleo, seja lá qual for o transporte, precisa de combustível para andar, né? E nós, cristãos, precisamos desse combustível, é a oração. Ore, converse com Deus, é muito bom, vai aliviar seu coração, você vai sentir mais força, mais segurança. Ore ao Senhor, peça, mas não esqueça de agradecer. Exalte o nome de Deus, porque sabemos que o nome de Jesus Cristo está acima de todos os nomes. Ele merece toda a honra e toda a glória. Por isso que nós precisamos conversar com Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém, amém. Deus te abençoe. Amém.